falando aqui, queria falar de outros amigos que temos em comum. Nosso querido Pepe, né, cara? O mestre das ondas, porra, ele era o hipismo, né, do voo livre, né? Fala um pouco do Pepe aqui. É bom a gente falar das pessoas, que tem muita gente que não sabe a grandeza de um atleta como o dele. Pepe morava na Vinícius de Moraes, que é a antiga Montenegro, ali em Ipanema, assim, num lugar perfeito, né? Imagina, vizinho do Vinícius de Moraes. Um garoto desse tamanho, assim, pequenininho, com cabelo branco, acho que ele passava parafina, assim, todo mundo era cabeludo. E, de repente, ele, aquele tamanho pequenininho, ele começou a entrar dentro d'água e ficar atrás do pico, né? Ele era Gulf Foot, pier, esquerda, arcoador, esquerda. Aí começou, de repente, do nada, esse garoto veio com uma intensidade e fez uma história no esporte, né? Porque a gente não pode falar do Pepe só do surf. Não, ele começou com hipismo, depois foi para o surf, depois foi para o voo livre, foi campeão mundial, aquelas coisas todas. Agora, era assim, uma pessoa completamente concentrada, determinada. Focado. Né? Campeão, né? E uma campeão. Paz, assim, sabe? Humilde, né? Humilde, né? Simples, ótimo coração. Eu me lembro uma história que aquele shaper que mora em frente ao Pipeline, como é o nome dele? Bill Barneyfield. Bill Barneyfield contou para mim. Ele falou, olha, chegou um garoto aqui, entendeu? Tava Gary Lopes, Rory Russell. E aí ele foi entrando dentro d'água, passou aquele primeiro crowd assim de pipeline, aí foi passando, aí passou o Gary Lopes. Ficou lá atrás do pico. E ficou lá atrás de todo mundo. Aí o Gary Lopes virou para ele e falou assim, hey man, what are you doing here? E aí o Pepe me contou depois que confirmou a história, falava assim, rapaz, o Gary Lopes falou comigo. E aí ele, garoto, tinha 17 anos, eu acho. Um pouco, 16, 17 anos. Te contar uma história. Veio a série, né? Pepe remou na onda. O Gary Lopes não quis nem saber, remou na onda também. Entraram os dois. Gary Lopes, com aquele estilo dele, foi lá embaixo. Pepe quebrou no meio. Ficou dentro do tubo, o Gary Lopes ficou em pé e o Pepe, Gary Lopes saiu, teve a baforada e saiu o Pepe. Ele tinha 17 anos no Havaí. Estava mais ou menos 10, 12 pés. Pepe é muito corajoso. Incrível. Cadu, um cara que você podia falar também é do André Pizzales, que foi o cara que André pegava muito, né, cara? A galera aí que não conhece o André, cara, ele que fez, eu patrocinava ele fazia as finais de Saquarema, ele fez a propaganda do Hollywood, cigarro, né? Antigamente era ruim que a gente tinha cigarro, podia anunciar, hoje em dia, graças a Deus, não pode, porque cigarro eu ri, mas fala um pouco da beleza do surf dele. Eu não conhecia o André Pizzales. Eu conheci na praia no dia que ele me substituiu, né? E a partir o seu dali, dublê? Ele foi meu dublê, sem querer. E aí, depois que eu vinha a saber quem era o André, né? Eu queria voltar ao PP, porque uma vez cheguei em Pipeline e olhei lá para fora, tinha um cara. Eu falei, não, aquele cara não vai remar nessa onda, não é possível. Não é que ele remou, botou para dentro, e puf, morreu lá dentro. Eu falei, pô, coitado, morreu o cara. Quando saiu com a prancha partida ao meio. Quando eu vi, era o PP. Eu falei, eu conheço ele, o Pepe. Ele falou, trocar de prancha. Okay. Foi lá trocar de prancha para voltar para o mar. Então, eu quis voltar ao Pepe porque me veio essa história na cabeça. E o André, eu realmente só vinha conhecer depois. Pegava muito. Outro que a gente pode falar que era o rei de pipeline, nego a praia levantava para aplaudir ele, Renan Pitangui, The Crab. Renan Belira, que tinha apelido de Abelira. Né? Fala aí sobre o Renan. Olha, o Renan era professor, lutador, faixa preta de jiu-jitsu, outro amigo do Mobral, meu irmão, o Fábio, né? E era outro destemido. Era um trio, né? Era o Mobral, Ianzinho
Porra. E o Renan Pitangui. Porra. Porque eu sou de uma faixa etária que é o seguinte: você, Bocão, Otávio Pacheco, era de uma mais velho. Aí depois vem, assim, os Metralhas, que eu era um dos Metralhas, né? Eu era um dos Metralhas, e abaixo da gente era Pepe, Renan, Mobral, Ianzinho, Xuxa. Nelsinho, né? Mas Não, existe... Nelsinho e Xuxa eram da tua... É.